Entregue a sua adoração a Ele nessa noite. Oh Deus, nós te entregamos tudo que temos, tudo que somos. Te entregamos o nosso melhor, Jesus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Tudo que queremos, Senhor, tua presença. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Nós te entregamos tudo. Recebe, Jesus, recebe, Jesus. Oh. Declara: eu quebro. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Queremos render a Ti, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pois só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Só a Ti, Senhor, clamamos nessa noite. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja. Derrama o Teu Espírito sobre as nossas casas. Derrama o Teu Espírito, Senhor, o Espírito da promessa sobre nós. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o Teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraças com Teus braços, com Tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor, e vem encher minha alma de amor. Então
o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, é como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és, e então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. A tua palavra diz, Senhor, que nos últimos dias o Senhor vai derramar o teu Espírito sobre toda a carne, o Espírito da promessa. É o que clamamos, Senhor. Derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito, Senhor, nesse tempo, nessa geração. Amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor, teu amor. Oh, Jesus, obrigada pelo teu amor, Senhor, que nos alcançou, que nos redimiu, que nos santificou. O teu grande e o teu infinito amor. Oh Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o próprio amor. Seja adorado nessa noite. Eu queria ler um texto que está em Apocalipse 21, a partir do versículo 5, que diz assim: o que estava assentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve,
pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Oremos. Pai amado, glorioso e onipotente, obrigado por esse momento, meu Deus. Que teu Espírito Santo, meu Pai, dê a direção. Que teu Espírito Santo, meu Pai, entre, meu Pai, na vida, no lar, aonde quer que cada pessoa ouça essa mensagem, meu Pai. Que a tua destra, meu Pai, esteja sobre essa vida, meu Pai. Que haja entendimento, que haja o encher do Espírito, a mudança, a transformação, a fé, a esperança e o amor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus, te glorificamos, te adoramos. O texto que eu li, vamos fazer uma pequena reflexão, principalmente no verso 8, quando ele diz que há vários benefícios, mas há um grupo de pessoas que não herdarão estes benefícios. Há um grupo de pessoas que não são contempladas com esses benefícios citados nos versos anteriores. E ele começa, o primeiro da lista. Algumas Bíblias, a tradução está como tímidos, essa minha específica está como covardes. É o primeiro da lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. No livro de Deuteronômio, fala que os capitães, quando iam às guerras, eles juntavam a sua tropa e eles diziam: olha, quem for medroso e covarde, volte. E um texto parecido nós vemos aqui no livro de Apocalipse. Na Bíblia há várias passagens que tratam e falam desse tema. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. A palavra de Deus, Ele fala que as pessoas em Atos dos Apóstolos, quando eram cheias do Espírito de Deus, elas pregavam com ousadia e intrepidez. Não havia limites. E uma coisa que eu percebo em Atos dos Apóstolos, o mundo girava em torno de várias coisas: guerras, doenças, inveja, dinheiro, política, todas essas coisas. Mas quando nós olhamos para a igreja se levanta em meio a tudo isso e ela prega com ousadia e intrepidez, sendo morta, sendo perseguida, sofrendo várias perseguições, mas havia um espírito que direcionava essa igreja, um espírito diferente, o mesmo espírito que quando Paulo andava em determinada cidade, uma mulher cheia de espírito de adivinho olhou para ele: ali vão homens de Deus. Aquela mulher com aquele espírito de adivinho, com aqueles espíritos demoníacos que tinha na vida dela,
ela conseguia enxergar não só o homem carne, mas ela conseguia enxergar o Espírito que direcionava aquela vida. Jesus, certa feita, chegou a um homem de Gadareno, endemoniado, e ele falou: o que viestes fazer? Nos atormentar antes do tempo? Ó Jesus, Filho de Deus. Aquele homem cheio de demônios, perdido, ele conseguia enxergar o Espírito que direcionava a vida de Jesus. E a primeira pergunta é: qual o Espírito que tem direcionado a sua vida? Qual é o Espírito que tem afetado as suas decisões? Quem são as pessoas que você tem ouvido? Será que as pessoas que você tem ouvido são Sambalate, Tobias, Ben-Hadad, Senaqueribe, os oficiais de Senaqueribe? São essas pessoas que você tem ouvido? Qual é o Espírito que tem direcionado a sua vida, a sua história? Na Bíblia nós vemos o caso de Gideão. O povo havia pecado, estava sendo pressionado, estava sendo massacrado. E a palavra de Deus, ela coloca isso: olha, o povo de Deus virou as costas para Deus, e veio o juízo sobre aquele povo. E a palavra de Deus fala que o povo vivia escondido. Os amalequitas, os midianitas, eles vinham e tomavam tudo, tomavam as ovelhas, tomavam as plantações. E a palavra de Deus fala assim, que eles empobreciam cada ano mais. Mas a palavra sempre levanta homens de Deus. E naquela época, como nos dias atuais, Deus continua levantando os seus. Aqueles que não negociam com esse mundo. Aqueles que veem o mundo desabando, mas eles conseguem olhar para o céu e dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Oh, Manaras. Pessoas que não são direcionadas pelos espíritos desse mundo, mas pelos o Espírito de Deus. Gideão aqui, o anjo chega para ele e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Essa é uma palavra para você essa noite também. O Senhor é contigo, varão, varoa, valorosos. Vai nessa tua força. O anjo fala isso para ele, mas Gideão, ele não conseguia crer nas coisas de Deus, e ele começa a argumentar dizendo: eu sei que Deus deu libertação dos egípcios, eu sei as proezas, os milagres, tudo que Deus fez, mas hoje nós estamos aqui e eu não consigo enxergar uma saída. Eu não consigo ver libertação através da minha vida. Eu sou o menor, a minha casa é a mais pobre, eu sou o menor de todo o povo. E Gideão tenta fugir, temendo, se acovardando. Ao momento que ele fala: olha, faz o orvalho chegar nessa sede e não na terra. E no outro dia ele fala: agora faz chegar o orvalho na terra e não. E ele tenta argumentar, buscar. Mas a palavra do Senhor fala que há um determinado momento em que Deus reveste Gideão com o seu espírito. Que esse espírito que revestiu Gideão esteja revestindo a sua vida agora. Oh, Laramanara Shole. A palavra do Senhor, ela fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Eu creio que nessa noite, eu creio que as pessoas que estiverem ouvindo essa pregação, se não estavam fazendo isso, elas vão começar a fazer. Elas vão começar a orar e a profetizar na sua casa. Quando o filho chegar para ela, quando a filha chegar para a mãe e falar: mãe, eu queria ser isso, eu queria conseguir isso, mas eu não consigo força. Mas a mãe vai falar para ela, para o filho, para a filha, para os pais, e vai dizer: eu profetizo que o Espírito do Senhor vai te revestir, vai te dar vitória aonde quer que tu andar. Eu creio nisso. Gideão teve muita dificuldade, mas quando o Espírito Santo revestiu ele, a história dele começa a mudar. E a história de Gideão é uma história bem conhecida. De várias pessoas Deus foi selecionando, e Deus fala para Gideão: Gideão, os incrédulos, os medrosos, os covardes, manda eles voltarem, Gideão. Manda eles voltarem. Mas eu profetizo para a sua vida nesse momento. Se você é uma pessoa incrédula, se você é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa que se acovarda nesses momentos de tensão, eu profetizo que o Espírito de Deus revista a sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Gideão, com apenas 300, venceu um exército gigantesco, depois de ser revestido pelo Espírito de Deus. Nós vemos a história ainda de Davi, um momento crucial na vida de Israel, em que apenas um homem, um gigante, afrontava toda uma nação. Quantos gigantes nós temos hoje afrontando a nossa nação, afrontando o mundo? E as pessoas estavam aterrorizadas, atemorizadas. Um dos gigantes que a gente vê hoje são os meios de comunicação. Desgraça em cima de desgraça, medo, terror, pessoas com síndrome do pânico, desesperadas. Mas se você é uma dessas pessoas, Deus tem uma palavra para você nesse momento, para dizer que por mais que o gigante te afronte, Deus sempre levanta as pessoas com ousadias para trazer um espírito diferente na nossa vida. E por mais que às vezes a gente não tenha força, essa pessoa se aproxima da gente, essa pessoa chegou a palavra para a nossa vida e muda a nossa história. O gigante afrontava e dizia: ei, não tem homem em Israel. Cadê esse povo que diz que tem um Deus poderoso? A palavra do Senhor diz que havia um jovem que não lutava com as armas desse mundo, mas enquanto todos treinavam com espada, com lança, com escudo, ele adorava a Deus com a sua harpa. E aí vai um princípio para a tua vida: afaste de ti o gigante, afaste de ti tudo aquilo que traz as vozes de Tobias e Sanbalaque, que querem impedir o crescimento do reino, dos oficiais de Senaqueribe, dos oficiais de Ben-Hadad, que dizem que você não pode, que seu Deus não pode. Afaste isso dele e comece a adorar o Deus vivo. Davi chega, e mesmo com tudo ao contrário, sem nenhuma perspectiva de vitória para ele chega para todos os gigantes, para aquele gigante, e fala: ei, eu sei que vocês vêm com a TV, com as notícias falsas,
com as notícias aterrorizantes. Eu sei que vocês vêm com tudo isso. Mas nós, a igreja, aqueles que são chamados, aqueles que entendem o propósito de Deus, eles declaram agora: nós iremos em nome do Senhor. Davi consegue vencer o gigante, porque o espírito que estava em Davi não é o espírito que estava no povo. O povo vivia conforme aquele mundo, daquele momento. As armas que o povo estava usando eram as armas daquele momento, como hoje. Muitas vezes nós somos influenciados pelo que está acontecendo no mundo. Se tem uma coisa que eu não vou pregar, é pensar nas coisas de Deus. Se o mundo pode estar caindo aqui, mas se Deus diz que a igreja dele vai se levantar, e quando essa pandemia acabar, a glória da igreja será tremendamente superior a tudo que ela viveu anteriormente. Eu creio nessa palavra. Oh Deus, aleluia, Pai. Davi estava com a sua harpa. Davi estava de trás das malhadas. Talvez você está vivendo um momento assim, escondido, atemorizado, na sua casa, de trás das malhadas, como Davi. Mas eu quero que você entenda nesse momento, que assim como Davi passou um tempo de trás das malhadas, havia um propósito para a vida dele. Um dia Deus tirou ele lá de trás e trouxe para exaltar um homem e uma mulher diferente. Se você está de trás das malhadas, se você está vivendo esse momento agora, creia que há um propósito da sua vida, para a sua vida, quando tudo isso acabar. Assim como Deus usou e como o Espírito fez a diferença naquele homem, o Espírito Santo vai fazer a diferença na sua vida. Oh, aleluia. Davi venceu aquele gigante. Um outro exemplo, em que a Bíblia fala e ela toca nesse assunto da covardia, do medo, do terror, é o exemplo de Débora, uma profetisa de Deus. O povo em pecado, aterrorizado, fugindo. O povo de Canaã dominava. E Deus levanta uma profetisa, levanta uma mulher. E eu creio que nessa geração Deus tem levantado muitas mulheres. Muitas mulheres, me ouça, muitas mulheres vão sair de trás das malhadas depois dessa pandemia. Muitas mulheres vão ser usadas pelo Espírito de Deus para causar um reboliço, uma transformação nessa nossa sociedade. E Deus usa essa mulher e ela chama o comandante do exército, fala com ele: olha, Deus manda te falar para você, para você juntar o exército, que ele vai te dar vitória. A palavra de Deus fala que aquele comandante se acovardou. Aquele comandante temeu. Aquele comandante, ele via com os olhos desse mundo. Olha, o nosso exército é pequeno. O exército inimigo tem carros de ferro, 900 carros de ferro. Eles vão passar por cima de nós. Mas a profetisa disse: olha, Deus falou que vai dar vitória. E falou aonde vai ser a luta. Vai ser lá no vale. Oh Deus. De repente hoje você está passando por um vale. Vale da sombra da morte. Vale da opressão. Vale do pânico.
vários vales que você, vale da enfermidade, vale do desespero. Mas a palavra de Deus que veio para aquela mulher, ela disse: a vitória é para a sua vida. E a vitória vai ser lá no vale, no momento de maior pressão. Aquele comandante, ele se acovarda, ele tem medo, ele disse: eu vou, mas só se essa mulher for comigo. Eu fico vendo, mesmo em meio a essa pandemia, alguns se acovardando e algumas mulheres tomando a frente de determinadas batalhas, e Deus dando vitória para essas pessoas. A palavra do Senhor diz que no meio daquele vale, Deus deu uma chuva, aqueles carros atolaram e Deus deu vitória para aquele povo. Aquele comandante do exército que se acovardou, ele conseguiu força numa mulher. Talvez o Espírito de Deus não tivesse nele, mas o Espírito estava naquela mulher. E quando ele se junta àquela mulher, ele consegue a força, e o seu exército consegue a força para vencer. Há pessoas que vão se aproximar de você e vão trazer o Espírito que vai dar força para você vencer. Mas há pessoas também que estão nos assistindo, que é você que vai orar, que vai se aproximar de pessoas e vai trazer a transformação que Deus quer em muitas vidas, em muitos ambientes. Deus trouxe mais uma vitória. Nós vemos uma história, e aí uma história de esperança. Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, os caminhos, quando nós entendemos o chamado que Deus tem na nossa vida, pode passar anos, pode passar turbulências, mesmo em meio que tudo que está acontecendo agora, eu tenho plena convicção para que Deus me chamou. Não tenho temor algum. E eu tenho essa marca na minha vida: viver é Cristo. E eu procuro viver isso em todos os ambientes da minha vida. Abraão um dia recebeu uma mensagem, um dia, e a resposta para essa mensagem demorou, mas Abraão tinha esperança, porque ele sabia o chamado que ele tinha recebido. E por mais que demorasse, por mais que as circunstâncias dissessem o contrário, Abraão permaneceu firme. A palavra de Deus diz que Deus fala para Abraão, e isso marca a vida dele, e isso é para marcar a nossa vida também. Ele fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra do Senhor fala que diz que essa palavra de Abraão, ela chega a todos aqueles que aceitam viver em novidade de vida, que aceitam o Espírito Santo de Deus na sua vida, que aceitam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Abraão passou por isso. Isaac foi uma pessoa que teve o caminho com Deus, mas Isaac foi muito perseguido, meu irmão. Foi muito perseguido. A palavra de Deus diz que onde Isaac ia, havia prosperidade. Olha, Isaac viveu um momento de crise, de fome, de desgraça, e Deus dá uma direção para Isaac: ei, caminha por aqui. Isaac caminha, e a palavra de Deus fala que onde Isaac ia, ele cavava poços e dava água, e havia prosperidade naquele local, mesmo em meio à crise. A palavra do Senhor também dizia que os inimigos vinham e tapavam os poços, e Isaac cavava e tapava os poços. Algum de nós pode pensar assim: poxa,
Eu tenho andado com Deus, eu tenho sido fiel a Deus e eu recebo tanta perseguição, tantas coisas. Mas houve um dia em que Isaac cavou um poço em que ninguém mais encheu de entulho aquele poço dele. Do mesmo jeito que ocorreu com Isaac, vai acontecer na sua vida. Haverá momentos que, por mais que você esteja vendo essa crise, vai chegar o dia em que o poço da bênção de Deus vai se abrir na sua vida. E não há ninguém que há de fechar esses poços. Um outro descendente de Abraão, Jacó, uma pessoa que errou muito. Errou muito. Você pode estar pensando, algumas pessoas estão assistindo agora pensando, eu errei muito, eu tenho dificuldades. Mas houve um dia em que o anjo chegou nos sonhos de Jacó. E ali Jacó começou a entender um propósito de Deus. Jacó sofreu muito depois disso. E novamente o anjo aparece a Jacó e fala: ei, uma palavra diferente é feita para Abraão antigamente. Ele fala: ei, volta para a tua terra e para a tua parentela. Ou seja, volta para as tuas raízes. Volta para a tua essência. Não é voltar para o passado dos erros, não. É voltar para a essência. Voltar para a essência é você voltar para o que Deus, os propósitos que Deus fez o ser humano nessa terra. Voltar para a essência é voltar para a igreja primitiva e entender a essência de Deus na nossa vida, independente das circunstâncias ao redor. E por fim, ele tem um encontro com um anjo, com Deus, que ele muda de nome. E quando ele muda de nome, o propósito não muda só a vida dele, muda a toda uma geração. Quanto mais você entender o propósito de Deus na sua vida, mais pessoas serão abençoadas. Pessoas ao seu redor. Pessoas que às vezes estão sofrendo ali, não estão entendendo nada. E de repente a resposta de Deus para a vida delas vai ser pela unção e pelo poder de Deus que Ele vai colocar na tua vida. Nós vemos a história de José, que mesmo em toda perseguição, que todas as aflições que ele passou um dia, os irmãos chegam para ele e ele não fala: não, a vida para mim foi só desgraça, a culpa é dos irmãos, a culpa é da vida, a culpa é do país, a culpa é da nação. Não, ele chega para os irmãos e diz: olha, a culpa não é de ninguém, tudo que aconteceu comigo foi por um propósito, e esse propósito foi trazer salvação para minha família e para toda essa geração. Há propósito na sua vida, meu irmão. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste a vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É o teu amor, Jesus. As sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim.
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor.